Tudo bem? Aqui é a professora Hélida e hoje vamos falar de filosofia medieval. Antes de começar, só contextualizar algumas coisas que eu acho importante. A filosofia medieval foi do século. Só um minutinho, cadê? Aqui. Foi do século V ao século XV, beleza? Foi durante o período da Idade Média. Vamos escrever aqui. Idade Média. Que também foi considerado e é conhecida também como Época das Trevas ou Idade das Trevas. Idade das Trevas. Beleza? Contextualizando essa época do século V ao século XV, num contexto histórico, expansão do catolicismo, cristianismo, cruzadas, teve logo depois das cruzadas os templários, não somente o cristianismo, mas ele foi a religião que teve maior destaque, maior expansão. Foi a época considerada épocas bruxas, tudo que era diferente. Hoje em dia a gente respeita, se alguém fala que não acredita em Deus ou que tem outra religião, a gente respeita, mas antigamente seríamos queimados vivos em praças públicas, provavelmente estaríamos. Hoje em dia isso aconteceria com pessoas filmando e compartilhando no YouTube, e enfim, era entretenimento, né? E, mas uma pessoa está sendo queimada, vamos lá assistir. E todo mundo ficava em volta vendo as pessoas sendo queimadas. E não necessariamente eram bruxas, só pessoas que, enfim, criticavam, questionavam, pensavam um pouco diferente ou faziam algumas coisas das quais a igreja não concordava. Mas não é a igreja atual, temos que lembrar que é a igreja do século V até o século XV, então é uma igreja bem arcaica, bem. Não tá modernizada, não tá tão flexível, né? Mas beleza. E aí, o que acontece? Filosofia medieval, uma palavra-chave que não podemos deixar de falar, é o teocentrismo. Beleza? Aqui, ó. Centrismo. Opa. Aqui, ó. Centrismo de centro. E tel, Deus. Do grego seria com H, tel, que significa Deus. Quando vocês verem teocentrismo, separa. Centrismo, centro, tel. O que é tel? O que lembra tel? Ateu. Ateus, do grego, é sem Deus. E aqui ficou ateu. Ateu é a pessoa sem Deus. O teu vem no grego que era tel. Beleza? Então, teocentrismo, Deus no centro. O que significa Deus no centro? Deus no centro de tudo. Por que hoje está chovendo? Porque Deus quis. Porque tal pessoa morreu? Porque Deus quis. Porque tudo girava em torno de Deus. Deus era a explicação de tudo. Ele estava superior a tudo. Era o ideal, era uma coisa a ser alcançada, era uma coisa muito distante da gente também ao mesmo tempo. E dá para ter uma noção? Tudo girava em torno de Deus. Quando formos falar da filosofia moderna, iremos falar do antropocentrismo, que já é o humano no centro de tudo, que veio com o adjunto com o desenvolvimento e a expansão da ciência e a queda da igreja. E a expansão da ciência fez as pessoas acharem que o humano estava no centro de tudo, tiraram Deus e o humano conseguia explicar tudo, ou iria conseguir em algum momento, consegue fazer tudo, consegue criar vida, consegue criar órgão em 3D, enfim, várias coisas. E aí o antropocentrismo surgiu. Isso eu tô falando só por cima, óbvio, tá bom? Só para vocês entenderem. Tem o teocentrismo e antropocentrismo. O antro humano iremos ver numa próxima aula. Mais importante, teocentrismo. E como era uma época de queimas bruxas e tudo mais, a filosofia não pode discutir muitas coisas além dos temas. Na real, ela discutiu muitas coisas, diversos assuntos, mas os temas que darei maior destaque é a razão e a fé. Beleza? Vamos ter que falar de dois filósofos importantes
Um deles é Santo Agostinho e o outro é São Tomás de Aquino. Esses nomes é porque eles eram padres, eles para ser padre na época era preciso filosofia para auxiliar pensa, vai no confessionário lá, a pessoa mó vida desgraçada, mó um monte de coisa. A pessoa precisa mostrar que Deus está para essa pessoa e precisa ter muitos bons argumentos. Não dá para falar ele está com você. Tem às vezes que pequenas palavras não são suficientes, são mais coisas existenciais, umas coisas mais profundas. Para isso a filosofia era muito utilizada. E aí teve 2 padres, também filósofos, que foram provar Deus pela filosofia. Teve maior destaque, influenciaram diversas igrejas. Tem igrejas que são mais agostinianas, outras mais aquinianas. E aqui vamos entender quem são esses filósofos, como eles chegaram naquele pensamento. Mas, em geral, é isso. Às vezes vocês percebem, eu dou uma parada, eu dou uma gaguejada, mas é que eu me empolgo e fico um pouco perdido também. Mas vamos continuar. Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele veio antes de São Tomás de Aquino. Eu não vou me lembrar a data especificamente. E ele foi influenciado por Platão. Depois eu vou disponibilizar na descrição tudo que está escrito aqui para conseguirem ver. E eu posso escrever, porque minha letra também não é das melhores. Ele foi influenciado por Platão. O que significa, doutor? Fala que é influenciado por Platão. Vocês provavelmente já viram Platão, o mito da caverna, o mundo ideal, o intangível, e o mundo material, o mundo sensível. E nós veremos a seguir a influência que deu para Santo Agostinho. Deixa eu colocar uma frase famosa para entender. E já vou adiantar. Beleza, Santo Agostinho, ele foi um baita filósofo, discutiu várias coisas, e uma das coisas que eu acho mais interessante dele é a seguinte frase: crer para entender. Ele, escrevendo lá um livro dele e tal, tem um capítulo que o título é Entender para Crer ou Crer para Entender. E aí ele começa a entrar numa dúvida. Ele começa a se questionar: como que eu faço alguém crer em Deus e entender Deus? Qual que é o processo? Porque tem uma diferença. Eu posso entender. Qual vem primeiro? Eu creio e aí eu entendo? Tem como eu entender sem crer? Por exemplo, uma pessoa que não está entregue para a religião, uma pessoa que vai para a igreja com a cabeça fechadona, a pessoa até duvido. Essa pessoa, ela vai conseguir entender? Tem como entender algo que a gente não crê? A dúvida dele é louca. Foi um dos primeiros a começar a questionar isso. E aí a conclusão dele que ele chega é crer para entender. O que acontece? Não tem como eu explicar Deus. Resumindo, quando fala crer para entender, significa que eu não tenho que explicar para a pessoa entender. A pessoa precisa crer. Crer é estar aberta para isso. A pessoa precisa acreditar antes de entender. Vocês acreditam em algo que vocês não entendem? Várias coisas eu acredito e não entendo. E até para encontrar algo que me faça duvidar, eu vou continuar crendo. E ele fala que para conhecer Deus, basicamente, a gente precisa crer antes. Não tem como conhecer ele, não tem como chegar para alguém e explicar quem é Deus. A pessoa precisa acreditar primeiro que ele existe. É uma fé. Ele pega muito para a questão da fé. E aí, quando fala que entender a explicação, ele coloca a razão abaixo da fé. Que não adianta eu explicar com belos argumentos se a pessoa não tem fé. Tudo isso com uma simples frase: crer para entender.
Se a pessoa não tem a fé, não adianta argumentos para ela. Beleza? Nisso, ele não descarta a razão, mas ele coloca a fé acima da razão. Não adianta eu ter conhecimento se eu não acredito em Deus. Beleza? E aí, umas coisas interessantes que ele fala, eu vou usar desse pontuado aqui. Uma das coisas que eu acho interessantes é que ele fala que todas as ideias, tudo que a gente cria, tudo que a gente pensa, tudo, Deus está dentro de nós, Deus está em nós somos filhos dele, então a gente consegue acessar Deus. E como que a gente acessa Deus? Pela revelação. Pela revelação, revelação / iluminação. Pela revelação e iluminação a gente acessa a Deus. E todas as ideias, todas as coisas, elas já estão em nós, elas são inatas. Eu devia ter escrito aqui, ó, ideias inatas. Porque todas elas já estão em nós. E eu acesso elas pela revelação e iluminação. Porque pela revelação / iluminação, eu atinjo Deus. Atingindo Deus, eu atinjo a ideia de tudo. A ideia, o conceito, eu atinjo tudo. E tudo está dentro de mim. Basta eu fazer a meditação. Beleza? É um pouco complicado, mas a gente pega o jeito. E uma coisa interessante que ele fala também é que entra aquela discussão, né? Ah, Deus criou a gente. Então, e a gente consegue acessar Deus. Então, Deus está dentro da gente. Mas nós somos maus, nós matamos, nós fazemos coisas horríveis. Não necessariamente você ou eu, mas nossa espécie faz coisas horríveis. E a nossa espécie foi criada por Deus. Olha a brisa que os caras entram. Então, Deus é mau, porque nós praticamos a maldade. E aí ele vem, ele dá um tapa na cara e fala que não. O mal não foi criação de Deus. Eu sou um pouco lerda para escrever. De Deus. Mas sim a ausência dele. Ausência dele, 2 horas depois. Aqui, ó. O mal não foi criação de Deus, mas sim a ausência dele. Ou seja, se eu pratico o mal, se eu faço algo mal, não é porque Deus criou o mal e eu tô agindo dentro das leis de Deus. Não, é porque eu não tenho Deus dentro de mim. Não é uma criação de Deus isso, mas é a ausência dele, é o oposto. Olha que louco a ideia do cara. Beleza. Acho que 1 milênio depois, sei lá, surge São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, diferente de Santo Agostinho, ele foi influenciado por Aristóteles. Aristóteles, vamos colocar só as palavras-chave, esqueci de colocar aqui, mundo ideal, intangível. E aqui vamos, Aristóteles, aqui é um T, tem um acento aqui, Tóteles. Aqui vamos colocar física, mais lógica, porque ele foi um dos pais da física, da lógica, a famosa lógica aristotélica. E tudo que move é movido por algo. Sabe quando vocês estão estudando física e tem aquele negócio lá de uma caixa, um carro, sei lá, e aí ele tem uma força para lá, tem o atrito, tem a aceleração. Aristóteles, ele fala bastante da questão de se algo está se movendo, teve algo que causou esse movimento, seja um motor, seja um impulso. Eu tô numa mesa. Vou desenhar uma mesa aqui.
Minha mesa bem desenhada. Beleza, e aí tem uma bola aqui. Se a mesa ficar parada, a bola fica parada. Ah, mas se eu levantar a mesa, a bola vai... Vamos supor que eu levanto aqui. A bola vai pra cá. O que fez mover? A gravidade. Porque ficou com um ângulo aqui. Ficou assim. E a bolinha escorrega. Beleza? E fala que nada, se tá parado, ele tem a teoria de que nada se move do nada. Não é nenhum movimento espontâneo. Não tem como eu me mover sozinha. Não tem como uma bola se mexer sozinha. Se a bola se mexe, se um papel se mexe, se um carro se mexe, se uma folha se mexe, teve um motivo que causou isso. Entenderam? E aí entra a física dele, enfim, várias coisas que fica para uma próxima aula. O mais importante dele é: tudo que move é movido por algo. Beleza? Lembre-se da aula de física para essa aula. Diferente de Santo Agostinho, a razão aqui, ela está aliada à fé. É uma conciliação. Beleza? E aí, ele, seguindo Aristóteles também, essa razão aliada à fé, ele vai fazer o quê? Ele vai provar Deus pela razão. Ele não vai falar que tem que crer para entender. Ele fala que tem como entender Deus. Eu não preciso acreditar em Deus. Eu não preciso acreditar. Tem como entender. Olha, é uma briga de crer para entender entre os dois. Nossa, essa parte muito interessante. Pela razão. O argumento dele é o seguinte. Cadê? Opa, deixei aberto em algum lugar. Aqui. Ele fala que... Eu vou até abrir um outro só para focar nos pensamentos dele. Ele fala aqui, primeiro, no mundo, tudo que é movido por algo. Esse algo, ele coloca como causa eficiente. Causa, né? Você causou aquilo, vai causar aquilo. Beleza. E aí ele parte pro segundo pensamento. Nada... Se tudo que se move é movido por algo, eu não posso... Eu não posso me mover sozinha, mas não só eu. Tudo não pode se mover sozinho. Nada pode ser causa do seu próprio movimento. Nada pode ser causa em si mesmo. Eu não posso causar um movimento em mim, mas algo tem que causar esse movimento em mim, beleza? Terceiro pensamento dele é que não tem um fim. Vamos voltar. No mundo, tudo que é movido por algo. Nada pode ser causa de si mesma, ou seja, não tem como uma coisa se mover sozinha. Tem que ter algo que se move. Ah, beleza, mas então isso move isso, mas quem moveu isso? Alguma outra coisa. E aí vamos ficar num ciclo eterno. Ele para e fala, não, tem uma causa primária. Primária de primeiro. Teve o primeiro movimento.
E havendo um primeiro movimento, que fez o primeiro movimento de tudo, de todas as existências e provavelmente não existências. Algo deve ter causado isso, pensou ele. E se algo causou isso, se algo é o primeiro de tudo, o primeiro de tudo só pode ser, senão Deus. Senão Deus. Beleza? Então, segundo ele, é assim que ele prova Deus. Ele pegou o que de Aristóteles? Essa primeira parte da lei do que? Do motor, de causa. Tudo que é movido por algo. E aí ele fala, beleza, se é movido por algo, eu não posso me mover. Então, tem uma... É um negócio infinito? Um causa o movimento do outro, causa o movimento do outro? Não! Segundo ele, tem uma causa primeiro, o primeiro movimento. Esse primeiro movimento, o que ele poderia ser se não Deus? Nós estamos na filosofia medieval, na época, na Idade das Trevas. É óbvio que só poderia ser Deus. Então, voltando para cá, opa, meus riscos. Ele prova Deus pela razão. Pelo quê? Causa eficiente. E, só para encerrar, já acabando, sei que é bastante coisa, as ideias deles não são inatas, são adquiridas pela experiência. Beleza? Ou seja, Deus não está em mim. Eu não consigo acessar as coisas de Deus. Eu não tenho que meditar, eu não tenho que iluminar, mas eu tenho que passar por experiências. Isso já é o início. Aristóteles, isso é uma baita influência de Aristóteles, um pezinho no início da ciência, do surgimento da ciência. É um pezinho de trazer a religião para o chão e falar, ó, precisamos do material, do sensível, da experiência, precisamos... Não dá para ficar só no mundo das ideias platônicas, não dá para ficar só no intangível, na crença, na fé. Nós precisamos de argumento, nós precisamos de prova, nós precisamos de coisas mais materiais para ter mais fiéis e... Enfim, essas coisas. Espero que vocês tenham entendido. Sei que dou uma enrolada, tenho uma dicção bem péssima e uma letra tão ruim quanto. E uma lousa, não tenho o que falar dela, mas de qualquer modo irei disponibilizar ela para vocês. E até a próxima.